Você já reparou que algumas pessoas parecem sempre calmas, mas têm um olhar vazio? Elas dizem que está tudo bem. Sempre está tudo bem. Mas por trás daquele sorriso maduro, tem algo quebrado. Talvez você seja uma delas. Você evita brigas, releva ofensas, tolera o que te fere e chama isso de maturidade. Mas no fundo, sabe que não é bem isso. Você não está sendo evoluído, está se escondendo. A verdade é dura. Tem gente que se anula em nome da paz. E essa paz, no fundo, é só uma forma elegante de autoabandono. Você se convence de que está fazendo certo. Enquanto isso, seu corpo coleciona dores, tensões e silêncios. Dormir é difícil. Comer virou fuga. Viver virou sobrevivência. Isso não é só teoria. Tem gente vivendo isso todos os dias. Ana, nome fictício, suportou piadas ofensivas no trabalho por mais de um ano. São brincadeiras, diziam. Ela ria, disfarçava, mas certa manhã o corpo falou mais alto. Ansiedade, crise de choro, sensação de sufoco. Ela tolerou tanto que explodiu, por dentro. Ali ela entendeu. Nunca foi empatia. Foi medo. E medo não é virtude. É prisão. Você sente que está nesse limite? Se esse vídeo já te atravessou, é porque você precisava ouvir isso. Então se inscreve agora no Psicopleno. Aqui a gente fala verdades que curam, mesmo que doam. E fica até o final, porque o que vem a seguir pode ser o ponto de virada que você está adiando há anos. Karl Popper dizia: se formos tolerantes com os intolerantes, a tolerância desaparecerá. Pode parecer política, mas é pessoal. É uma batalha interna, psicológica, silenciosa, porque você também desaparece quando tolera demais. O paradoxo da tolerância fala sobre limites, mas não só os sociais, os seus. Porque toda vez que você aceita o inaceitável, por medo, culpa ou vergonha, você abre mão de si mesmo. Popper falava sobre sociedades que caem ao permitir tudo, inclusive aquilo que as destrói. Mas aqui, a pergunta é: quantas vezes você já permitiu o que te destruía, em nome de parecer evoluído? Quantas vezes se calou diante da grosseria? Riu de um comentário machista? Fez vista grossa para o desrespeito? A verdade é simples e brutal. Tolerância sem limite vira autoabandono. Lembra de quando você era criança e um adulto te mandou engolir o choro? Você aprendeu que sentir era errado. Agora, por adulto, você repete isso consigo mesmo, só que de forma mais sofisticada. Você disfarça a raiva, aperta a frustração no peito, esconde a indignação no riso e sorri. Mas o seu corpo sabe, ele lembra, ele cobra. E talvez essa dor de cabeça constante, esse nó no estômago, essa exaustão que não passa, não seja físico. Talvez seja só o acúmulo de tudo que você tolerou em silêncio. Há um momento em que ser tolerante deixa de ser virtude e vira traição. Não traição contra o outro, mas contra você mesmo. É quando você sabe que algo está errado, mas finge não ver. Quando alguém ultrapassa seus limites, mas você ri. Quando dizem algo que fere seus valores e você fica em silêncio para não desagradar. No fundo você sente, mas silencia. E a cada silêncio você se apaga mais um pouco. Tem gente que vai tão longe tentando ser aceito, que se afasta completamente de quem é. E o mais trágico? Faz isso achando que está fazendo o certo. Achando que está sendo evoluído, maduro, tolerante. Mas não está. Está se traindo. E eu te pergunto agora, em que momento da sua vida você se calou quando deveria ter se defendido? Escreve aqui nos comentários, se quiser, com uma só palavra. Mas escreva, porque nomear a dor é o primeiro passo para não se perder nela. Você já ouviu o ditado, quem cala consente. No mundo interior, ele é ainda mais cruel. Quem cala consente e adoece. O seu sistema nervoso aprende que para sobreviver, você precisa se omitir. E o seu corpo, com o tempo, começa a desligar o que te faz reagir. A indignação vira apatia. A raiva vira cansaço. E o pior, você para de se reconhecer no espelho. Esse é o preço de tolerar demais. Você se torna alguém que suporta tudo, mas não vive nada. Toda vez que você evita o confronto para manter a harmonia, uma pequena rachadura se forma dentro de você. E no começo parece nada, mas com o tempo, você começa a sangrar por dentro. Só que esse sangue não aparece. Não mancha roupa, não escorre. Ele pesa, ele esgota, ele endurece. Você se acostuma a fingir que não liga, a fingir que está acima disso. Mas cada vez que engole um não, cada vez que tolera o que não devia, você planta mais uma semente de ressentimento. Essas sementes crescem e viram sintomas: cansaço sem causa, explosões emocionais por coisas pequenas, falta de prazer nas relações. Você tenta ser leve, mas vive carregando peso que não é seu. O medo do confronto é muitas vezes o medo de perder o pouco amor que você recebe. Mas quem só te ama enquanto você se cala,
nunca te amou de verdade. Só amou a versão submissa que você criou para ser aceito. E quando você começa a perceber isso, uma ferida mais funda se abre, a do arrependimento. Porque você percebe que perdeu anos tentando agradar, e no fim ainda assim foi descartado. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que mesmo dando tudo de si, ninguém te vê? De que você é sempre o que cede, o que espera, o que compreende, mas ninguém faz o mesmo por você? Essas são as feridas de quem nunca enfrenta o outro. Elas não cicatrizam com o tempo. Elas só curam quando você decide que a sua paz vale mais do que o conforto dos outros. Desde cedo, você aprendeu que ser bom é sempre ceder. Que quem grita está errado, que quem enfrenta é agressivo. E internalizou a ideia de que ser bonzinho é sinônimo de evolução. Mas isso é mentira. Tem gente que é boa demais, não porque é virtuosa, mas porque tem pavor de rejeição. Tem gente que ajuda todo mundo, mas não suporta a própria solidão. Tem gente que não diz não pra ninguém, porque tem medo de perder o pouco amor que recebe. A bondade infinita pode parecer nobre, mas às vezes é só uma máscara, uma armadura bonita usada por quem tem medo de mostrar sua verdade. E o pior, quanto mais você insiste em ser perfeito, mais se distancia de quem você realmente é. Você já percebeu isso? Que sua educação às vezes é covardia? Que sua compreensão muitas vezes é medo de ser confrontado? A falsa bondade cobra um preço alto. Ela te impede de ser inteiro, porque você está sempre moldando suas palavras, seus gestos, suas atitudes, para não desagradar. Mas ninguém aguenta viver se desfigurando o tempo todo. E o mais cruel é que mesmo sendo sempre bom, mesmo sendo sempre gentil, você ainda será criticado. Porque no fundo, as pessoas não te respeitam pela sua bondade. Te respeitam pelos seus limites. A verdadeira virtude não está em dizer sim o tempo todo. Está em saber quando dizer não, sem medo de perder quem nunca te viu de verdade. Tem uma hora em que o silêncio da alma se transforma em grito no corpo, e você chama de dor de cabeça, de tensão muscular, de insônia. Mas é a alma dizendo: eu não aguento mais calar. Você vive tentando manter a calma, mas por dentro está em colapso. E quando você não escuta o que sente, o corpo começa a berrar. A ansiedade se manifesta no peito, a tristeza nas articulações, o medo no estômago. E a raiva contida? Essa vira cansaço, um cansaço que não passa, nem dormindo. A medicina chama de psicossomatização, mas no fundo é só a prova de que emoções reprimidas não desaparecem, elas se alojam. E talvez aquela dor que os exames nunca explicaram, aquela fadiga constante, aquela sensação de estar sempre no limite, seja só o acúmulo de tudo que você tolerou para não magoar ninguém. Agora me diz, qual parte do seu corpo mais sofre quando você finge que está tudo bem? Escreve nos comentários. Vai parecer só um desabafo, mas é mais do que isso. É autoconsciência. Porque o corpo é honesto. Ele não finge, não aguenta calar. Ele se sacrifica enquanto você tenta parecer forte. Mas um dia ele colapsa. E quando isso acontece, não é mais uma dor emocional. É uma urgência real. Talvez você esteja a um passo disso agora. E o único jeito de interromper esse ciclo é dar voz ao que sua alma tenta dizer há anos. Você foi ensinado a acreditar que colocar limites é falta de educação. Que dizer não é ser grosso. Que se afastar é ser ingrato. Mas ninguém te contou que limite é uma das formas mais puras de amor. Amor próprio. Limite não é grito. Limite não é abandono. Limite é a linha invisível que separa o que te constrói do que te corrói. E quando você se recusa a desenhar essa linha, o outro pisa, sem culpa. Não porque ele é cruel, mas porque você nunca mostrou até onde estava disposto a ir. Você não precisa ser hostil para ser firme. Não precisa ferir para se proteger. Não precisa brigar para se posicionar. Precisa apenas se lembrar de uma coisa: você vale. E por se esquecer disso, você deixou muita gente invadir o que era sagrado em você. Deixou se tratarem como opção, enquanto você fazia de tudo. Mas isso muda quando você decide que sua paz vale mais do que a aprovação. Quando você entende que quem se incomoda com o seu limite nunca se importou com a sua saúde. A maturidade emocional começa quando você diz: eu não vou mais me trair para manter ninguém por perto. E quando você faz isso, algo muda. Você sente medo no início, mas depois sente liberdade. Você passou a vida tentando ser bom, compreensivo, equilibrado, tentando manter a paz no trabalho, em casa, nos relacionamentos. Carregou tudo, engoliu tudo, silenciou tudo e agora está exausto. Mas vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer. O mundo que você tenta salvar está te matando aos poucos. Não importa o quanto você se dói, o quanto você ceda, o quanto você tolere. Sempre vai ter alguém querendo mais.
E quanto mais você dá, menos parece ser visto. Você acredita que está sendo luz, mas às vezes está só se apagando. Você merece paz, mas uma paz que inclua você. Você merece ser bom, mas sem se esquecer de si. Você merece amar, mas sem se destruir. Por isso, talvez hoje seja o dia de parar de se desculpar por existir, de parar de justificar o seu cansaço, de parar de esperar que os outros percebam seu limite e finalmente começar a impô-lo. Porque a pessoa que você está tentando salvar é você. Se esse vídeo falou com a sua alma, compartilha com quem precisa ouvir isso. E volta aqui depois. Tem muito mais te esperando no Psicopleno. Vídeos que não massageiam o ego, mas que acordam a alma. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre a sua força. Porque no fundo você já começou a mudar só por ter